Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar a superprodução O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, de 2002. Muitos cinéfilos gostam de repetir uma espécie de ditado popular que diz o seguinte: as continuações são sempre piores do que os filmes originais. Verdade ou não, o fato é que pouquíssimas sequências já foram indicadas ao Oscar de melhor filme. Esse filme que a gente está analisando é a segunda parte de uma trilogia iniciada um ano antes, em 2001, com o filme O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, também indicado ao Oscar na categoria principal e já analisado aqui pelo canal do meu tio Oscar. Nesse segundo capítulo, basicamente a história continua do ponto onde tinha parado, mas com a linha narrativa fragmentada em 3 grandes núcleos. Mr. Frodo? It's the ring, isn't it? It's getting heavier. De um lado, a gente tem os personagens do Frodo e do Sam, que seguem o seu caminho em direção a Mordor com o objetivo de destruir o Anel, mas nesse tortuoso caminho eles vão ser acompanhados por uma criatura chamada Sméagol, que na época virou inclusive meme. Esse é um dos personagens mais icônicos da história do cinema e certamente você se lembra do bordão dele, né? My Precious ou Meu Precioso. Mas os valores desse personagem vão muito além. Apesar de esteticamente feio e até certo ponto repugnante, ele é muito rico, especialmente pela variação de comportamento que é influenciada pelo poder do anel, o que permite que a gente aborde a questão da dupla personalidade e da corrupção moral. Por vezes ele é submisso ao Frodo, por outras vezes ameaçador, mas sempre imprevisível. A gente, como espectador, não tem certeza do que pode esperar dele na próxima cena, na próxima sequência. E outra característica impressionante dele foi a própria construção desse personagem digitalmente, baseada em uma tecnologia que capturava a interpretação real do ator Andy Serkis e transferia movimentos e também expressões faciais para a criatura da tela. O resultado é absolutamente fantástico e foi parte da revolução técnica que essa trilogia representou para o cinema. No entanto, a gente não pode desprezar a contribuição do ator para a construção desse personagem. Inclusive eu lembro que na época muito se comentou se esse papel deveria ser considerado para os prêmios do sindicato, do Oscar e afins. Na minha opinião, isso jamais deveria ter sido colocado em pauta e o Andy Serkis sim teve muito papel na construção até mesmo da personalidade dele. Whilst I was thinking and preparing and working on the character, my cat, Diz, one of our 3 cats, came into my kitchen and started coughing up a fur ball. Their entire body ripples from head to toe, and this sound, this movement kind of goes from here all the way to the bottom of their back. And I was thinking, well, this is really interesting as I'm watching it. And then he started to literally go like that. And I thought, well, that might be very interesting if that then suddenly became So that's kind of how the voice started to come out. Uma segunda linha narrativa acompanha os hobbits Merry e Pippin, que conseguem se livrar de um grupo de orcs e passam praticamente o filme todo sob a companhia do Ent Barbárvore. No livro que deu origem ao filme, todo esse núcleo é bem mais longo e aprofundado, mas aqui a narrativa foi simplificada para dar mais dinamismo e compreensão. Pessoalmente, esse é o núcleo que eu considero menos interessante, mas aqui eu estou falando sob a perspectiva de alguém que não leu o livro. Um dos problemas, inclusive, dessa fragmentação narrativa é que ela dá a sensação do filme ser episódico demais, até porque as linhas narrativas acabam se encontrando apenas no final. Many of these trees were my friends, creatures I had known from nut and acorn. I'm sorry, Treebeard. They had voices of their own. Saruman
A terceira linha narrativa é aquela que tem maior peso no desenvolvimento da história, e por alguns momentos a gente inclusive tem a sensação de que o verdadeiro protagonista dessa segunda parte não é o Frodo. Nela, a gente acompanha os personagens de Aragorn, Gimli e Legolas na luta contra o exército de Saruman em pleno abismo de Helm. Desses todos, eu gosto do anão Gimli por ele ser o alívio cômico, evidenciado nos momentos certos pelo roteiro. Agora, o elemento mais impressionante desse núcleo é a batalha final em si, que dura dezenas de minutos sem cansar. É tudo muito dinâmico, muito bonito e muito grandioso. Dinâmico por alternar pontos de vista, enquadramentos e perspectivas que saem da mesmice. Bonito pelo cuidado de uma fotografia exuberante, desafiada pela noite e também pela chuva, e que mesmo assim entrega uma unidade notável. E grandiosidade pelo tamanho e pelo número de elementos, que fazem dos planos mais abertos verdadeiros espetáculos visuais. Por mais que não goste de filmes de fantasia, você certamente vai ficar embasbacado pelo tamanho e pela excelência técnica desse filme. É tudo muito perfeito, da maquiagem aos figurinos, passando pelos cenários e pelas paisagens, que foram capturadas na terra natal do diretor Peter Jackson, a Nova Zelândia. Peter Jackson, aliás, é o grande maestro por trás disso tudo a partir dos livros escritos ainda na década de 1950 pelo britânico J.R.R. Tolkien. Todos os leitores da obra original me confessaram que, por mais que uma ou outra alteração feita pelo cineasta possa desagradar pontualmente, o sentimento geral é de que o filme honrou com brilhantismo as páginas impressas. E olha que a exigência dos leitores mais ávidos dessas obras costuma ser bastante alta. He said, I imagine this took place in England and Europe some 7,000 or 8,000 years ago. Okay, so what we'll do with the movie is we will pretend that this is history, just as if we were making an ancient Roman film or making Braveheart, you know, about Sir William Wallace, you know that we'll pretend that these guys existed, it's history, it was real. That let's make the movie with that weight of authenticity in the designs, the look, the performances, everything. So that was our mantra. Uma outra característica notável desse filme é o fato dele também funcionar como uma obra única, ainda que isso não seja um consenso. É claro que ele só vai ser plenamente entendido com todas as suas nuances quando visto ao lado dos outros dois, mas você não vai ficar totalmente perdido com a história caso comece a assistir por acaso essa segunda parte. O roteiro deixa muito claro a premissa e os obstáculos que estão lá para impedir o objetivo principal. Você não sai do cinema, nem levanta do sofá com a sensação de ter sido enganado, ainda que exista sim uma frustração pela história não se completar. Por outro lado, se você encarar essa trilogia como um grande filme de 9 horas dividido em 3 partes, esse é justamente o miolo, que não gasta sequências nem de introdução nem de encerramento. Ele vai direto ao que interessa logo de cara. A duração total dele é de praticamente 3 horas que passam voando, mas para os mais aficionados existe também a versão estendida, que aumenta a duração para quase 4 horas. Ela tem algumas cenas a mais, mas a retirada delas realmente não prejudica o andamento em si. Os 3 filmes da trilogia O Senhor dos Anéis foram rodados de uma vez só ao longo de vários meses, um trabalho bastante extenso e extenuante. Mas o diretor Peter Jackson acabou revelando numa entrevista recente qual era uma das suas cenas favoritas. E atenção, é desse segundo capítulo. A scene that I think captures a lot of the spirit, and it was a sort of a late scene, is that we were shooting Two Towers and it was introducing Gollum. But we hadn't got a scene where you really got the idea, oh, this guy's 2 people and he talks to it. So we knew that we needed it, but we had no time to shoot it. So Fran wrote a scene where Sam and Frodo are asleep. She wrote and directed a scene which has become kind of pretty famous now.
O Senhor dos Anéis, As Duas Torres foi um completo fenômeno, um verdadeiro acontecimento social na época do lançamento. Ele arrecadou mais de 900 milhões de dólares nas bilheterias do mundo todo e as críticas foram majoritariamente positivas, com alguns profissionais sendo mais rigorosos em relação à proeminência da tecnologia sobre as atuações, ou então apontando esse como o mais fraco de todos os filmes da trilogia. Mais uma questão discutível e tem muito fã aí que argumenta o contrário. A academia acabou indicando o filme a 6 categorias do Oscar, sendo que ele venceu em 2 delas: melhor edição de som e melhores efeitos visuais. Na minha opinião, esse prêmio não poderia ter sido melhor entregue nesse ano especificamente, porque além da construção digital das criaturas, como eu já apontei aqui, a gente tem vários elementos sendo replicados de forma digital, principalmente nas batalhas. E uma das cenas que mais me impressiona é o realismo do rompimento da barragem, já no finalzinho. Mesmo após quase 2 décadas de lançamento, O Senhor dos Anéis, As Duas Torres é sim um espetáculo de entretenimento como poucos. Ainda que ele seja o segundo de 3 filmes e por isso mesmo não seja autossuficiente, esse é um exemplo claro de que, às vezes, tamanho é sim documento. The battle for Helm's Deep is over. The battle for Middle-earth is about to begin. All our hopes now lie with 2 little hobbits, somewhere in the wilderness. E agora eu queria saber de você aí que está me acompanhando nesse vídeo. Qual é a sua opinião sobre a segunda parte da trilogia O Senhor dos Anéis, hein? Você gosta? Não gosta? Faz o seguinte, usa o espaço aqui embaixo destinado aos comentários pelo próprio YouTube para deixar o seu recado. Também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. Com isso, a gente encerra a análise de todos os filmes indicados pela Academia na categoria Melhor Filme de 2002 e o próximo vídeo vai ser um debate, onde eu vou receber 2 convidados muito especiais para a gente falar um pouquinho daquela temporada de premiações, revisitar cada um dos filmes indicados e, claro, falar sobre a cerimônia de 75 anos do Oscar. Tá show de bola e eu te espero aqui.